continuidade ao nosso estudo Home Learning. Pegue aí a sua apostila na página 54. E vamos começar agora a entender que as reações químicas podem ser classificadas dependendo do modo que elas ocorrem, dependendo de que forma que há a recombinação aí dos seus constituintes. A primeira que iremos falar, a primeira classificação, são as reações de decomposição ou análise. A palavra análise significa quebra, separação. Vemos aqui, representado por esta equação, uma reação de decomposição. Temos aqui AB, a flecha significa reação numa equação química. AB passa por uma reação e forma A mais B. AB, que antes era junto nos reagentes, passa a ser substâncias separadas. A separado de B. Importante, uma reação de decomposição, ela sempre ocorrerá com o fornecimento de energia a ela. E ocorre de três formas: pirólise, fotólise e eletrólise. Repare que as próprias terminologias, as próprias palavras terminam com lise, que significa quebra. Temos aqui, nesta primeiro exemplo, de pirólise, que é por fogo, o nitrato de cobre. O nitrato de cobre, ele passa por uma reação de pirólise e fornece, ele se transforma, ele libera aí o óxido de cobre, o dióxido de nitrogênio e o oxigênio. Outro exemplo de análise é o causado pela fotólise. Temos aqui H2O2, a água oxigenada, que em contato com a luz, ela passa por uma reação de fotólise e libera como seus produtos para o meio a água, H2O, e mais O2. Também temos exemplos de reação de análise, a eletrólise, que é a passagem de uma corrente elétrica pela substância a qual você quer que reaja. Temos aqui o NaCl, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, que passa por uma reação de eletrólise, produzindo 2 sódios e o Cl2, que é o gás cloro. Após, nós vamos ver as reações de síntese ou adição. Sintetizar, fabricar, fazer é quando você combina substâncias mais simples em uma mais complexa. Aqui, representado por essa equação. Eu tenho A separado de B, A mais B passam por uma reação formando AB. Então, é uma reação de síntese. Aqui, como exemplo, temos o ferro mais o enxofre, formando aqui o sulfeto de ferro, melhor dizendo. Também temos aqui o carbono mais o oxigênio, formando o dióxido de carbono. Reparem que você tem elementos simples aqui nos seus reagentes, eles se unem em uma reação chamada síntese ou adição e formam uma substância mais complexa. Reações de simples troca ou deslocamento. Nas reações de simples troca, um elemento troca de lugar com o outro. Perceba, aqui você tem A separado de BC. Passa por uma reação de simples troca ou deslocamento e o A substitui o B, formando AC e o B fica sozinho. E um exemplo de uma reação de deslocamento com elementos químicos reais. Você tem aqui o sódio, 2 sódios, mais H2O2. E irá formar 2NaOH. Os 2 sódios liberaram os hidrogênios, trocaram de lugar aí com os hidrogênios. Os hidrogênios formaram H2, que a temperatura ambiente é o hidrogênio gasoso, e formou o NaOH, o hidróxido de sódio. Repare que os 2 sódios que aqui antes
não participavam da molécula, trocam de lugar com os dois hidrogênios, formando 2NaOH, duas moléculas de hidróxido de sódio, duas moléculas de NaOH. Reações de dupla troca ou substituição. As reações de dupla troca ocorrem quando substâncias compostas trocam alguns átomos, formando duas novas substâncias. Percebam, agora você irá trocar de posição em duas substâncias. Uma terá um elemento trocando de lugar com o elemento da outra e formarão substâncias novas. Aqui representado por AB mais CD, que, passando pela reação de dupla troca, transforma-se AD. O B trocou lugar com D. E o CD virou CB. A, D, CB. Trocaram aí de posição. Exemplo de reações de dupla troca. NaCl mais AgNO3. Com o NO3 e o Ag. A prata se une com o cloro. Aqui também temos o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico. NaOH mais HCl. O Na se junta aí com o Cl, o sódio junta com o cloro, a hidroxila, o OH, troca de lugar com o cloro e a hidroxila se junta com um hidrogênio aí do ácido clorídrico, formando água, ok? Aqui temos um exercício resolvido e se você lê aí com paciência e pergunta qual é o tipo de reação que está acontecendo. É uma reação um pouco complexa, que exige um pouco de conhecimento, mas por quê? Porque você tem que saber como é a fórmula do ácido butílico, a fórmula do etanol, como que é a forma do butanoato de etila e, óbvio, uma que todos sabem, como que é a da água. Veja o que acontece. Você tem o ácido butílico, que tem essa terminação em OH. E você tem o etanol, que também tem essa terminação OH. E o que acontece? Um oxigênio desses se une com o hidrogênio do outro, formando uma água. E esta parte aqui do etanol, esse ramo aqui que são compostos de 2 carbonos, se junta aqui com o ácido butílico, formando o butanoato de etila, mais a água. Assim sendo, fica simples de perceber que houve uma dupla troca. Porém, para se realizar uma questão dessa, você teria que saber essas fórmulas, pois ela não demonstra aqui. Aí temos esses exercícios, que o 19 e o 20, que eu vou pedir para vocês estarem realizando. É importante, são necessários aí os conhecimentos que eu passei na outra videoaula, que explica o exercício da página 53, pois haverá aqui de estar balanceando essas fórmulas para poder dizer o que acontece, quais são os produtos formados. Outra coisa, uma dica aí de resolução. Os que estão aqui, próximos um do outro, irão se juntar formando uma nova substância. Aqui são todas dupla troca. Por exemplo, você tem aqui PO4 e aqui o Na. Então vai se juntar o sódio com o fósforo e o oxigênio, PO4, e formar uma substância nova. E o enxofre e o oxigênio, que estão nas pontas, irão formar outra substância. Sempre formarão duas e uma dica de resolução é essa. Os que estão próximos, os que estão no meio formam um e os que estão nas extremidades das duas substâncias formam outras. Ok? Tentem resolver aí e qualquer dúvida eu estarei online para poder estar tirando dúvidas, para poder estar resolvendo aí junto com vocês. Falamos agora, continuando aqui na página 56, falando aí de ácidos e bases. Então tá, ácidos e bases. Como vimos, as substâncias químicas podem ser formadas por átomos de mais de um elemento em diferentes proporções,
Devemos considerar que na natureza encontramos átomos de 90 elementos diferentes. Logo, fica evidente a existência de uma enorme variedade de substâncias químicas. Essas substâncias são classificadas conforme seu comportamento. A primeira grande divisão das substâncias químicas é a entre substâncias inorgânicas e orgânicas. Substâncias orgânicas englobam a maioria das substâncias compostas de carbono. Podemos dividi-las em hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aminas e amidas. O que é interessante de saber? A química ela sofre aí algumas subdivisões que é para podermos entender melhor, para poder termos áreas de estudo, como se fossem caixas onde são separados os diferentes estudos, diferentes conhecimentos para estar estudando. A primeira grande divisão aí da química é a química orgânica e a química inorgânica, considerando substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. A química orgânica, ela surge considerando que existia uma química especial nos seres vivos, onde a química dos seres vivos eram compostos por substâncias e elementos que não existiam na química inorgânica. Esta química, ela deixou de essa crença. Qual crença? A crença do vitalismo, a crença que existia uma energia especial nos seres vivos para produzir uma química especial, a partir de alguns conhecimentos. O primeiro grande acontecimento foi de Friedrich Euler, que em 1828 sintetizou a ureia. A ureia é uma substância orgânica, eles já sabiam que ela era orgânica, e ele sintetizou a partir de uma substância inorgânica, ok? Nesse momento, a química orgânica, como a química que possuía uma energia especial, a energia vital, começou a ser derrubada. E quando Hermann Kolbe mostrou isto mais tarde, em 1847, que era possível sintetizar o ácido acético de forma industrial, que também é um composto orgânico, ela deixou de ser usada, deixou de ser vista como a química do vitalismo, que existia uma força especial aí nos seres vivos, ok? Porém, foi discriminado duas grandes áreas, química orgânica, que estuda aí a química da maioria dos compostos de carbono. Alguns compostos de carbono não são considerados orgânicos, como dióxido de carbono, como alguns carbonatos, por exemplo, eles não são considerados compostos orgânicos, mas a maioria dos compostos que têm carbono são considerados orgânicos. Vamos entender isso? Todos os compostos orgânicos possuem carbono, mas nem todos os compostos que possuem carbono são considerados orgânicos. E a química inorgânica é a área que estuda todos os outros compostos. Teorizando, as demais substâncias são classificadas como inorgânicas e são divididas em ácidos, bases, sais e óxidos. E é delas aí que a gente vai estar falando agora. Os ácidos têm um sabor azedo e reagem com metais, liberando o hidrogênio gasoso. As bases são caracterizadas por seu sabor amargo e adstringente. Vamos pensar em um exemplo? O limão, ele tem ácido nele? Sim, o ácido cítrico. Ele tem um sabor azedo. Uma banana maçã verde, um caqui verde, ela tem alguma base nela? Sim. E ela tem aí esse sabor adstringente, conhecido também como marrento, parece que está agarrando na boca. Tá? Embora no laboratório químico não seja aconselhado experimentar nada, afinal de contas você pode ter substâncias ali ácidas ou básicas extremamente fortes. Outro exemplo de uma substância básica, mas que jamais deve ser experimentada, de forma que pode ser perigosa, é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. E também ácido sulfúrico, que é um exemplo de ácido que jamais deve ser experimentado, que participa aí do líquido da bateria dos automóveis. Então, é uma característica, porém, os sabores, mas não deve ser experimentado para poder estar definindo. Vamos aqui ao terceiro parágrafo. A definição de ácido aconteceu no século XIX, em torno de 1830.
A ideia é de que todos os ácidos possuem átomos de hidrogênio, mas que nem todas as substâncias com hidrogênio são ácidas, era um consenso da comunidade científica. Em 1880, Svante Arrhenius relacionou o comportamento dos ácidos à presença dos cátions hídron, que é o cátion do hidrogênio. O que é um cátion mesmo? É um íon, é um átomo que perdeu um elétron. Por isso que está aqui representado com esse símbolozinho de mais, que ele ficou positivo, porque o elétron é negativo, e formou aí o hídron. E o das bases, a presença dos ânions hidroxila. O que são hidroxilas? Esse OH-, que é o oxigênio, mais o hidrogênio, que estão com um elétron a mais em uma solução aquosa. Então, sempre que você colocar alguma substância em água, fazer uma solução, que é a mistura de alguma coisa com água, e formar hídrons, o cátion o hidrogênio, você poderá afirmar que é um ácido. E sempre que você colocar uma substância em água, formar uma solução aquosa e liberar hidroxilas, o OH- é uma substância básica. Para Arrhenius, ácidos são substâncias que aumentam a concentração de íons hidrogênio, os cátions hidrogênio, os hídrons, quando adicionados à água, enquanto as bases, quando também adicionadas à água, aumentam a sua concentração dos íons hidroxila. Os ânions hidroxila, né? Essa definição explica uma outra propriedade dos ácidos e das bases. Quando adicionadas em água, formam soluções condutoras de eletricidade, devido ao processo de dissociação iônica que substâncias sofrem em meio aquoso. Vamos lembrar o seguinte, tanto os ácidos quanto as bases são moléculas. Elas, quando unidas ali, quando esse hidrogênio está unido a alguma coisa, por exemplo, o hidrogênio lá do ácido cítrico, que tem no limão, ele é uma molécula. Ao colocar em água, ele ioniza. O que é ionizar? É fazer, é fabricar, é formar íons. No caso, o íon hídron, o cátion hidrogênio. Vamos pensar isso com a base? Você lá, quando pega a soda cáustica, né? O hidróxido de sódio, o NaOH, ela é formada por uma molécula. Quando colocada em água, essa molécula se quebra e forma aí o Na+, que é o sódio, e mais a hidroxila, o OH-. Então, eu digo que fabricou, que formou íons. Né? Eu digo que houve uma dissociação iônica ou que houve uma ionização, dependendo de como é esta molécula. No caso, tanto na dissociação, se for os íons, como um sal, o cloreto de sódio, é uma dissociação, onde só separam os íons, como numa ionização, quando, por exemplo, o ácido clorídrico que nós temos aí no estômago, se colocado em água, ele separa, liberando os hidrogênios. Eu digo que foi uma ionização. Tanto um quanto o outro permite que exista hidrogênios ou hidroxilas, existem íons numa solução com água. E esses íons atraem e transportam elétrons. E a corrente elétrica, o correr de elétrons, se faz a partir desses íons. Assim, todas as substâncias ácidas ou básicas, quando em água, elas permitem a passagem de corrente elétrica. Um exemplo, se você pegar lá o ácido clorídrico, ele não conduz eletricidade. Se você pegar a água pura, a água destilada, não a água que vem da torneira, nem a mineral, que tem substâncias dissolvidas nela, mas a água pura, ela é uma péssima condutora elétrica, praticamente não conduz eletricidade. A partir do momento que você joga aí o ácido clorídrico e acontece a ionização, a fabricação de íons, esta solução transmite sim muito bem eletricidade, ok? E isso foi definido pela primeira vez por Svante Arrhenius. Continuando aqui, Opa, passei uma página, deixa eu só abaixar aqui, desculpem. Temos aqui o exemplo de dissociação de ácidos, porém, há um pequeno erro.
deixa eu produzir uma imagem aqui corrigindo esse erro. Deixa eu tentar demonstrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo, só um minutinho. Está aqui. A imagem correta é essa. Teve um erro de digitação aí na apostila de vocês. Por favor, corrijam. Percebam o seguinte. Olha como que é a dissociação de ácidos. Você teria aqui um ácido representado por H, o hidrogênio que todo ácido deve ter, mais um ametal. Passa aqui por uma reação com água, ou seja, se é um ácido, é uma molécula, vai estar fazendo a ionização e vai produzir o cátion hidrogênio, que é o H+, aquoso, e mais um ametal que forma esse ácido aquoso. Ametais estão lá no cantinho da sua tabela periódica, lá junto com o flúor, com o cloro, o oxigênio e outros elementos. Temos aqui dissociação de bases. Perceba que está o B mais OH. É um elemento mais uma hidroxila. Junto aqui com a água, formando a solução aquosa, e haverá aí a produção de íons também, produzindo o B+, mais o OH-, ok? Então, estas representações de ionização. Vamos voltar lá para a nossa apostila, só um minutinho. Aqui, voltamos. Ácidos. Os ácidos que contêm em sua molécula, então a primeira funcionalidade, os primeiros compostos aí que se agrupam juntos, nós vamos estar falando deles, que são os ácidos. Os ácidos que contêm em sua molécula átomos de oxigênio são chamados de oxiácidos. Fica bem óbvio, óxido de oxigênio mais ácidos. Os ácidos que não possuem átomos de oxigênio são chamados de hidrácidos, porque ele só possui ali o hidrogênio e mais algum outro composto. E aqui temos exemplos de oxiácidos. Ácido fosfórico, H3PO. Então temos aqui o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Então, se tem oxigênio, é um oxiácido. Ácido fosfórico. HNO3, então é um ácido que também tem oxigênio, é um nítrico. H2SO4, o sulfúrico. E exemplos de hidrácidos, que não possuem oxigênios. O fluorídrico, que é o hidrogênio mais o flúor. O HCl, o hidrogênio mais o cloro, o clorídrico. HBr, o hidrogênio mais o bromo, que é o bromídrico. HI, o hidrogênio mais o iodo, que é o iodídrico. E o H2S, que é o ácido sulfídrico, que é o hidrogênio mais o enxofre. Então, temos aqui exemplos de oxiácidos, que possuem oxigênio, e hidrácidos, não possuem oxigênio, apenas o hidrogênio e outros compostos. Bases. Se os ácidos possuem o hidro, se os ácidos possuem o cátion, o hidrogênio, se possuem o H+, os hidrácidos têm como características possuírem hidroxilas, o OH, o OH-, a hidroxila. As bases são formadas por um metal e um ânion hidroxila. E para nomeá-las, usamos a expressão hidróxido de, mais o nome do metal. Então fica fácil. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de prata, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. É importante notar que alguns metais podem formar cátions com cargas diferentes. Como assim? Se a hidroxila fica negativa, sempre fica negativa, porque ela leva um elétron com elas, então ela é o ânion. E o que sobra, os metais que sobram, são os cátions. Mas, olha aqui, alguns metais podem formar cátions com diferentes cargas. Então, vai originar diferentes bases. Nesse caso, o nome da base deve levar isso em consideração para não causar ambiguidades.
Há um sistema de nomenclatura mais antigo que ainda se mantém em uso para metais que formam apenas dois cátions. Nesse método, o cátion menor carga leva a terminação oso na formação do nome da base e o cátion de maior carga terminação ico. Vamos entender o que esse parágrafo aqui quer dizer? Vemos aqui o cobre com uma hidroxila. E aqui embaixo temos o cobre com duas hidroxilas. Então, podemos perceber facilmente que aqui irá formar dois tipos de bases diferentes. Qual a diferença? Cobre mais uma hidroxila e cobre com duas hidroxilas. O cobre com uma hidroxila, quando em água, quando se separa da hidroxila, ele perde um elétron. Por isso eu digo que ele ficou com carga positivo 1. Então recebe o nome de hidróxido de cobre 1. O cobre com duas hidroxilas, quando em água, ele libera aí as hidroxilas e cada uma delas leva um de seus elétrons. Então ele fica com positivo 2, pois ele perdeu 2 elétrons. Lembre, o elétron tem carga negativa. Se a hidroxila vai embora com esse elétron, o cobre fica positivo. Como eram duas hidroxilas, cada uma levando um elétron embora, o cobre fica com 2 mais. Quem é que fica aí com uma carga maior? O cobre 2. Então, o cobre 1, hidróxido de cobre 1, com a carga menor, hidróxido cuproso. Hidróxido de cobre 2, com a carga maior, hidróxido cúprico. Temos ainda outro exemplo aqui na nossa apostila, que é o hidróxido de ferro 2. Acontece a mesma coisa. As hidroxilas se separam aí do ferro em água, elas levam cada uma um elétron do átomo de ferro embora. O ferro ficará 2 positivo, pois perdeu 2 elétrons, 2 cargas, então ficou com 2 positivo. Hidróxido de ferro 2. E aqui tem 3 hidroxilas junto com o átomo de ferro. Cada uma leva um elétron embora, o elétron tem carga negativa, fica o ferro com carga 3 positivo, ou hidróxido de ferro 3. No primeiro caso, que tem o menor valor de carga, hidróxido ferroso, e que tem o maior valor de carga, hidróxido férrico. E aqui, exemplos de hidróxido de manganês 2, 3 e 4. Nesse exemplo, não está considerando as nomenclaturas antigas, apenas a mais moderna e mais usual, onde você tem o manganês com 2 hidroxilas e, quando separado em água, ele perde as hidroxilas e seus átomos, cada átomo aí do manganês perde 2 elétrons, ficando com carga mais 2. Aqui com 3 hidroxilas, cada uma leva um elétron embora, manganês mais 3 e aqui o manganês mais 4. Todos os elementos aqui, ferro, o cobre, o manganês, eles sempre se transformarão em cátions, eles perderão os elétrons aqui para as hidroxilas. Indicadores de ácido base. Como já falei, em um laboratório você não pode estar experimentando as substâncias. Imagine, isso aqui será que tem ácido sulfúrico ou não? Não dá para experimentar, pois seria um suicídio, seria uma coisa extremamente perigosa. Não dá para dizer se é azedo ou não é. Para isso, existem algumas substâncias que são chamadas indicador ácido-base. E as duas mais utilizadas em laboratório são a fenolftaleína e o tornassol. A fenolftaleína, em meio ácido, ela é incolor. Porém, em meio básico, ela é rosa. E o tornassol, em meio ácido, é vermelho. E em meio básico, ele é azul. Então, com essas duas substâncias, você consegue determinar se é uma substância ácida ou básica. Quando ouvimos a palavra ácidos, pensamos em substâncias perigosas. Muitos ácidos realmente são substâncias muito fortes, como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. Entretanto, outros ácidos são bem mais fracos, como o ácido acético, presente no vinagre, usado como tempero de salada. A graduação da força do ácido é feita em relação ao seu percentual de ionização. Quanto maior for a capacidade de um ácido tem de se ionizar, isto é, de liberar os hídrons, os
cátions hidrogênio, ou H+, mais forte será esse ácido. Então, você pode dizer se um ácido é forte ou se ele é fraco, dependendo da quantidade de H+ que ele libera quando em água. Uma forma de medirmos o quão ácida é uma solução é determinar a concentração de íons H+, íons hidrogênio. A escala usada nessas medidas é a escala de pH, que é definida como o negativo do logaritmo da concentração de íons hidrogênio. Perceba que o pH é o log negativo da quantidade de íons hidrogênio. Como esse log é negativo, quanto mais íons de hidrogênio você tiver, menor será o valor de pH. E assim que se determinou a escala de pH, ou quando você está falando de base, a escala de pOH, ok? Aqui temos um exemplo de um exercício resolvido e que é bastante interessante. Fala sobre a formação das cores da bandeira nacional com substâncias ácidas básicas e os determinantes, substâncias determinantes de ácido base. Leia, é interessante porque determina como que há mudança de cor. Preciso que vocês façam esses exercícios. Estará em post específico aí sobre os exercícios a serem feitos e esses também serão feitos. Estarei lembrando vocês mais uma vez que estarei online nos momentos de aula para que vocês possam tirar dúvidas para estarem realizando as atividades, os exercícios. Sais e óxidos, aí outras funções. A palavra função vem de funcionalidade. São substâncias que têm funções, que têm funcionalidades parecidas umas com as outras. Sais e óxidos. Além dos ácidos de base, temos sais e os óxidos. Vamos falar primeiro aqui dos sais. Ao falarmos de um sal, nós normalmente lembramos aí do sal de cozinha, o cloreto de sódio, o NaCl. Entretanto, quando estamos falando em um contexto de química, sal trata-se de substâncias iônicas formadas por ao menos um cátion diferente do hídron, do H+, e um ânion diferente de hidroxila, do OH-. Em uma reação entre um ácido e uma base, reação de neutralização, temos um produto sal e água. Por que neutralização? Se você colocar nas proporções corretas um ácido com uma base, não ficará nem ácido nem básico. Ela será uma substância neutra, não é nem ácida nem é básica. Essa substância será um sal e mais a formação de água. Perceba, um ácido é formado de hidrogênio mais aqui um ametal, representado pela letra A. E a base é formada por um metal mais uma hidroxila, representado pela letra M. Assim como o exercício que eu pedi para fazer anterior, nestas reações, olha aqui, os do meio se juntam, formando um sal. E o H mais OH, HOH, H2O formam a água. No exemplo a seguir, observe a neutralização de ácido clorídrico por hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio, sal de cozinha. Olha aqui, HCl, ácido clorídrico, NaOH, hidróxido de sódio, a soda cáustica. Quando passam por uma reação chamada reação de neutralização, eles formam sal, NaCl mais água. Toda reação de ácidos e bases é uma reação de neutralização. Toda reação de neutralização produz um tipo de sal que não é somente o sal de cozinha, mas água. Outro exemplo de reações de neutralização, reação entre ácidos e bases, exemplos aí de reações de neutralização. Aqui o HNO3, que é o ácido nítrico, com o hidróxido de potássio, que forma aqui o nitrato de potássio e água, um sal mais água. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, com o hidróxido de cálcio, que forma aqui o sulfato de sódio. Um erro de digitação aqui da nossa apostila, de novo, onde está Na, é Na2SO4, não NaSO4, para formar o sulfato de sódio. H3PO4, o ácido fosfórico, junto aqui com o hidróxido de sódio, que formará
o fosfato trissódico, que é este sal mais água. A nomenclatura dos sais é feita com o nome do ânion, a preposição de e o nome do cátion. Vamos pensar? Olha aí, o NaCl. Quem que é o nome do ânion? O ânion, quem fica negativo, é o Cl, é o cloro. Então, o nome do ânion, cloreto, mais a preposição de, mais o nome do cátion, sódio, cloreto de sódio, nitrito de potássio, nitrato de amônio, fosfato de magnésio e sulfato de cobre. 2, ou cúprico. Temos esses exemplos. Óxidos. Outra classe, outra função aí são os óxidos. Outra classe de substâncias inorgânicas são substâncias compostas formadas por oxigênio e por um outro elemento diferente do flúor. Por quê? O flúor é o elemento mais eletronegativo. É ele que atrai com mais forças na tabela periódica os elétrons de outros elementos. Toda substância em contato com o flúor, todos os elementos em contato com o flúor, formando uma substância com flúor, o seu elétron fica mais próximo do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo. Então, para ser óxido, você tem que ter uma substância em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E isso não acontece quando o oxigênio se junta ao flúor. Então, não existe óxido aí com flúor. Os óxidos são divididos em óxidos iônicos, quando o elemento ligado ao oxigênio é um metal, e moleculares, quando é um ametal ou semimetal. Esta classificação semimetal, ela já não é mais reconhecida pela IUPAC, que é o Instituto de Química Pura e Aplicada, o Instituto Internacional. A nomenclatura dos óxidos iônicos é realizada simplesmente empregando a expressão óxido de nome do átomo ligado ao oxigênio. No caso dos óxidos moleculares, os que não são metais, devemos incluir o nome da indicação de quantos átomos de oxigênio e do outro elemento que estão presentes na molécula. Vemos aqui a forma molecular e o nome do óxido iônico. Então, nós temos oxigênios, todos ligados a metais. Óxido de sódio, eu não tenho que dizer a quantidade deles. Óxido de alumínio, mesmo tendo 3 oxigênios e 2 alumínios, não tenho que informar a quantidade de cada um. Óxido de cobre 2, porque é a carga que o cobre assume, ou óxido cuproso. O óxido de cobre 1 ou óxido cúprico. Temos aqui o óxido de ferro 2, ou óxido ferroso, e o óxido de ferro 3, o óxido férrico. Também há o exemplo de óxidos iônicos. Opa, tem um outro errinho aqui de digitação. O primeiro são óxidos iônicos. O segundo aqui é o nome de óxidos moleculares, não iônicos. Fórmula aqui dos óxidos moleculares e o nome do óxido molecular. Temos aqui monóxido de nitrogênio. Reparem que quando estamos falando aí com elementos que formam moléculas, com ametais, nós temos que dizer as quantidades. Mono é 1. Monóxido, 1 oxigênio. Monóxido de nitrogênio, que é apenas um nitrogênio. Então, a quantidade de oxigênios falamos e a quantidade do outro elemento não. Trióxido, 3 oxigênios de dinitrogênio. A partir de 2 é falado. Monóxido de nitrogênio, trióxido de dinitrogênio. Hexóxido de cloro, porque temos 6 oxigênios e 2 cloros. Monóxido de carbono. O primeiro elemento, os oxigênios, dizemos de quando há mono, di, tri, tetra, penta, hexa, a gente vai falando o prefixo aí que diz a quantidade. Já o segundo elemento, que não é o oxigênio, a gente começa a contar a partir do 2. Então, monóxido, 1 oxigênio de carbono. Não precisa ser monóxido, não precisa ser não. Estará incorreto
Se você colocar monóxido de monocarbono, é monóxido de carbono. E aqui, dióxido de carbono, está com outro pequeno errinho aqui de digitação. Não é dióxido, e sim dióxido. Por favor, corrijam aqui, tá? Fórmula molecular e nós temos aqui o nome do óxido molecular. E aqui é dióxido de carbono e não dióxido de carbono. Alguns óxidos, ao reagirem com água, formam ácidos. Por isso são denominados óxidos ácidos. Um exemplo é o óxido de carbono, o dióxido de carbono, CO2, que ao reagir com água forma o ácido carbônico. H2CO3 é aqui a fórmula molecular do ácido carbônico. CO2 mais água forma aí H2CO3. Por isso que você já provavelmente pode ter ouvido na TV ou lido aí em algum canto da internet que a poluição por dióxido de carbono está tornando os oceanos mais ácidos e isso aí que mata os recifes de corais, pois eles não aguentam a acidez da água mais elevada. Então, o dióxido de carbono forma ácido carbônico em contato com a água. Outros óxidos, ao contrário dos óxidos ácidos, eles formam bases e por isso são chamados de óxidos básicos. Ao contrário dos óxidos ácidos, formam bases. E temos aqui um exemplo, o óxido básico é o cálcio, o óxido de cálcio, CaO, que ao reagir com água forma hidróxido de cálcio, CaOH2. E está aqui, veja, Ca mais OH formam CaOH2. E ainda os óxidos neutros, que não reagem com a água, como o monóxido de carbono, o CO, que nem forma ácidos e nem bases aí em contato com a água. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera associada à queima de combustíveis fósseis tem grande influência no efeito estufa e nas mudanças climáticas. Quando se queima, qualquer reação de queima de combustíveis que contém o carbono, na maioria aí na nossa sociedade são os derivados de petróleo, eles liberam o dióxido de carbono. Não só os derivados de petróleo, como também produtos orgânicos, como a madeira, que liberam também o dióxido de carbono. Outro fator associado aumenta a concentração de CO2 na atmosfera é a acidificação dos oceanos, que eu acabei de falar, pois parte desse gás se dissolve na água do mar, formando o ácido carbônico. Esse fenômeno é o responsável pela morte dos corais. Então, a produção de dióxido de carbono, ela acidifica, ela transforma o oceano em uma solução ácida. Por quê? Porque o CO2 é um óxido ácido. Ele dissocia ali na água, quando ele forma uma solução junto com a água do oceano, e essa dissociação forma o ácido carbônico, que acidifica o oceano e é prejudicial ao meio ambiente. Temos agora mais alguns exercícios que eu preciso que vocês estejam fazendo. Me enviem, isso é muito importante, pela plataforma Senec Digital e eu estarei recebendo por lá. Apenas os alunos que não tiverem acesso a essa plataforma podem continuar me enviando pelo meu e-mail, ok? Pois pela plataforma há como eu ter um controle melhor e não cometer a injustiça de, às vezes, você enviar no e-mail, o e-mail não chegar e você não ter registrado ali que foi feito a sua atividade. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.